Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando hoje sobre a origem do Talmud. A palavra Talmud em hebraico significa estudo, do verbo lilmod, que é estudar, ou lamad, estudar, que é a terceira pessoa do avar, do passado. Então, lamad, lilmod é o infinitivo, e Talmud é estudo, vê que tudo deriva do verbo lamad, estudar. E talmid é estudante. Talmidim, estudantes ou discípulos, que é uma palavra latina, mas que é o que caracteriza melhor a tradução desses termos, talmidim. Então Jesus teve 12 talmidim, ou 12 discípulos, ou 12 estudantes, que viveram com ele para aprender os seus ensinamentos. Nós falávamos das interpretações da Torá, que não são tão simples, e que durou, na verdade, a luz dessa interpretação tem que ser buscada por nós. E a gente só pode conhecer isso, ou conseguir uma boa interpretação, se você souber a história, se você souber o costume social da época, a geografia do que você está falando. Então são muitos fatores que envolvem. Eu considero, para ser mais coerente com a história, eu considero a interpretação da Bíblia como um quebra-cabeças. Que a gente compra aquele livro numa caixa e a gente busca nele uma imagem, um significado. Então você vai juntar pecinha por pecinha para poder, senão você não forma a imagem que você quer formar. Assim é a interpretação do verbo latino interpretare, que é extrair o significado. É como se fosse um verdadeiro garimpo, quando a pessoa fica com aquela peneira, que parece uma peneira, mas tem um nome que eu nunca fui garimpeiro, mas tem um nome, e ali a pessoa se concentra em extrair dali o que tem de melhor, que é o ouro. E você pode observar que o garimpeiro, ele fica tão concentrado naquela sua peneira, espécie de peneira ali, que ele não vê nada que tem ao seu redor. Ele fica exatamente ligado só na essência, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que se ligar à essência, mas ver que tudo que está ao nosso redor concorre ou auxilia a gente a atingir aquela essência. Não importa quantos sejamos. É como se fosse uma coxa de retalho. Você junta todos os retalhos, todas as porções, todas as partes, e você chega ao todo. Por isso que dizem os entendidos que a Bíblia é como uma rocha, que interpretada sobre o martelo da quebra, você tem vários pedaços, mas juntando tudo, elas voltam à sua essência. É mais ou menos isso que eu comparo. E lá no Bereshit, onde está a raiz da árvore, começa tudo. Desde o início, eu já fiz uns 2 capítulos, uns 2 programas sobre interpretação de só 2 versículos, vocês puderam ver que não é simples, foi só um exercício que eu fiz aqui com vocês, e nós temos que buscar o significado verdadeiro dessa Torá recebida por Moisés, para poder a gente saber o que significa a Torá e o Talmud. Então eu diria assim, que a Torá é a escritura mais importante do judaísmo. É o livro sagrado por excelência. O Emmanuel diz assim, que a Bíblia é um repositório de símbolos do povo hebreu, que só os grandes mestres entendem. Maimônides, ele diz no seu livro Guia dos Perplexos, porque Maimônides diz assim, para quem entende a Bíblia, quando ele abre, quem conhece o idioma, ele fica estático, perplexo diante do que ele encontra aqui. Cada versículo desse tem uma revelação profundérrima. E ele escreveu uma obra em 3 volumes chamado Guia dos Perplexos, para que você possa seguir aquele roteiro que ele coloca e você entender, ou lhe auxiliar a você entender, porque ele diz que a Bíblia é um poço de águas profundas, doces, cristalinas e frias.
é que só os grandes mestres podem ter condições de ir lá embaixo e extrair aquela água. É como a água que está no poço, com o cacimbão lá, e você pega uma lata e uma corda e vai buscar. E diz os entendidos que só teve um homem no planeta que conseguiu ir buscar essa água lá embaixo, que foi Salomão. Então veja que há uma coerência, uma força muito forte. O Talmud, originalmente, era um estudo acadêmico do judaísmo oral. Pegava-se a Torá, lia-se, Bereshit, Bará, Elohim, Et HaShamayim, Vet Haaretz. E aí iríamos agora interpretar, extrair daqui o que é que Moisés quis dizer. E Deus também, porque eles acreditam que Deus deu a Torá oral, ou escrita a Moisés, e deu também a interpretação oral. Moisés só escreveu uma, a outra ficou com ele, a interpretação. E é esse o trabalho que os rabinos têm feito através dos séculos, para melhorar o entendimento. Então eles dizem o seguinte, que os rabinos expunham e debatiam a Torá, discutiam o Tanar, que é os profetas, os escritos, sem escreverem essas discussões, porque era proibido. Embora alguns possam ter feito anotações particulares, só para si, mas não poderia divulgar. E aí então, o que é que se diz? O Talmud, que significa instrução ou aprendizado, é um texto central do judaísmo que registra as discussões rabínicas sobre lei, ética, costumes, história e filosofia judaicas. Então, tudo que o judeu precisa para viver está na Torá. Mas, extraído da Torá, a interpretação, ele vai encontrar esse roteiro no Talmud. Então, você já está vendo, já está conseguindo decifrar aí o que significa o Talmud em sua essência. Segundo eles, o texto escrito da Torá, juntamente com ele, Deus deu a Moisés uma explicação oral. Portanto, podemos falar sobre duas Torás, como eu já falei, a escrita e a oral, e elas complementam uma a outra. E um verdadeiro entendimento de ambas revelará que são a mesma. Em muitos casos, a Torá escrita refere-se a detalhes que não estão incluídos no texto, assim aludindo a uma tradição oral. Por exemplo, a Torá declara lá no livro do Deuteronômio 12, 21, abaterás teu rebanho como eu te ordenei. Ora, como? Significa que Deus falou a Moisés como era que deveria abater esse rebanho, que é aí que se chama a Torá oral, implicando que houve uma ordem oral, um esclarecimento sobre esse abatimento. Isso tudo significa o Talmud. Não sai daí que nós já retornaremos para a terceira e última parte do nosso programa. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.